Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Estamos aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso livro de Mateus. Aqui estamos fazendo essa reflexão da palavra de Deus e hoje vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 2 que fala os magos em Belém, aquela visitação dos reis magos, né? Até o Senhor Jesus, e na época que era o menino Jesus que havia nascido. Vamos ler aqui agora. A partir do capítulo 2, versículo 1, se você tem a Bíblia aí, você pode nos acompanhar. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei? Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Eu queria até ressaltar uma coisa aqui importante, porque eu tenho aqui a minha Bíblia de estudo e muitas pessoas se perguntam quem eram esses magos. Na minha Bíblia que eu tenho aqui, ela tem uma seguinte explicação. Eram homens eruditos e sábios que estudavam os astros e a medicina. Eles eram tidos como mestres e cientistas entre o seu povo. Esses magos não tinham nada a ver com os judeus da época, mas receberam a revelação de Deus quanto ao nascimento de Jesus. Por isso foram a Belém para adorá-lo. Isso nos mostra o propósito de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo para salvar a todos aqueles que nele creem, quer que sejam judeus, quer que sejam gentios, porque os magos não eram judeus, mas receberam também a revelação de Deus quanto ao nascimento do Senhor Jesus e vieram para adorá-lo, é isso que diz o texto. Então o Senhor Jesus, ele veio para todos, não apenas para os judeus, e para todos aqueles que nele crê. E se você crê, ele também é para você poder mudar a sua vida, para que haja salvação na sua alma. Mas vamos seguir aqui o assunto, olha só. Aí diz aqui, no versículo 4, e congregado todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Olha só uma coisa interessante. Herodes, ele não atentou para a profecia, porque já havia profecia. E você veja, como nós explicamos anteriormente, sobre a vinda do anjo, sobre Maria, sobre a profecia, aqui se cumpre mais uma profecia. E você vê que a profecia, que é a palavra de Deus dada ao homem, ela sempre se cumpriu, ela nunca deixou de se cumprir, e com detalhes, pessoal. Por isso que nós devemos de ser guiados de acordo com a palavra de Deus, porque ela é a luz do mundo. A palavra de Deus já está diante de nós, podemos dizer,
a anos-luz, a anos quânticos. Sabe por quê? Porque ela fala a respeito do futuro que nós não podemos ver, mas que Deus já determinou quando deixou escrito na sua palavra. Por isso vale a pena você, sabe, colocar a sua vida baseada na palavra de Deus. Então, já havia profecia que em Belém nasceria. Herodes fez aquela pergunta, os magos responderam acerca, mais ou menos, e enviando-os, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe apareceram. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai comigo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre um lugar onde estava o menino. Só que, na verdade, nós sabemos que Herodes era um homem cruel e inescrupuloso. Ele se mantinha no trono à custa de muitas tramas e ilegalidades. E por sua grande, astúcia, em um ímpeto de maldade, ele mandou matar até a sua própria esposa por suspeita de traição. Então agora essa notícia do menino, do nascimento de um rei em Israel, lhe causou grande pânico, pois ele receava perder o trono. Herodes jamais deixaria de fazer algo a respeito desse fato. Por isso, ele chamou os sacerdotes, os escribas da época, para saber mais detalhes sobre esse acontecimento e sobre onde o Messias realmente nasceria, se estava de acordo com o que os magos estavam dizendo. E aqui no versículo 10 diz assim, e vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu tenho aqui a minha Bíblia de estudo na mão, onde fala o seguinte, as pessoas só levavam coisas consideráveis, presentes, só eram oferecidos a pessoas que carregavam certas honras. Então, o que eles foram fazer, foram honrar a pessoa do nosso Senhor Jesus. Era a consideração, era o afeto, era, aquele desejo, aquele significado de mostrar o quanto eles reconheciam que ali estava se cumprindo não apenas as escrituras, mas até mesmo a revelação que Deus havia dado para eles em particular, e que eles viram quando nasceram aquela estrela. E você vê que há muitas pessoas que elas não têm reverenciado ao Senhor Jesus, e por isso também não podem ser honradas por ele. A própria palavra nos diz, aquele que me honra, eu os honrarei, mas aqueles que me desprezam serão também, desprezados. Aqueles homens foram honrar ao Senhor Jesus. E no versículo 12 diz assim, e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra para um outro caminho. Eles estavam, sendo guiados realmente por Deus. Você veja, né, que Deus ele guia quem ele quer, ou quem ele vê que está disposto
a seguir a sua palavra, a sua orientação. Porque aqueles homens não eram judeus, eles não eram, podemos dizer, conhecedores muito das Escrituras, mas Deus escolheu eles e guiou eles até o seu filho. Deus tem escolhido a quantos a ele aprove, a quanto ele tem querido, e como que Deus ele escolhe. Quando há um coração humilde, quando há um coração sincero, quando há um coração, sabe, desejoso de mudar, de reconhecer a Deus acima de todas as coisas. Minha amiga, meu amigo, guarda essa mensagem de hoje. Deus escolheu aqueles homens. Deus está escolhendo você. Deus tem chamado você para servir a Ele, para você também honrá-lo, não com ouro, incenso. De repente você não tem ouro, mas você tem uma coisa muito valiosa que o diabo quer. Você tem uma vida. E essa vida você pode colocá-la para servi-la ao Senhor Jesus. E não a esse mundo de trevas, esse mundo, sabe, perdido que vivemos. Tá bom? Fica aqui mais essa reflexão e que Deus abençoe a todos. Vamos seguir agora para Mateus 2,13, que fala da fuga para o Egito. Olha, essa parte aqui está muito interessante. E vamos publicar o próximo vídeo, por isso você fica aí sintonizado, como que fala mesmo? Já aperta aí o sininho, as coisas para que o próximo vídeo saia para você, tá? Que Deus te abençoe, até a próxima.